Prontinho, gente. Oficialmente boa noite para todo mundo que tá aí. A gente vai continuar aquela parte de formação de imagens que a gente tinha começado na aula passada. Eu falei para vocês dos raios notáveis, né? Vocês lembram quais são os raios notáveis? E por que são notáveis? Vocês têm alguma... Ficou alguma coisa do que eu falei semana passada? Eu só lembro dos espelhos. Tá, já passei. Eu acabei de passar aqui o slide, mas vocês lembram quais são os dois tipos de espelhos esféricos? Côncavo e convexo. Isso. E qual que é a representação deles? Tem uma... Convexo é mais pra dentro. Não, o côncavo é mais pra dentro. O convexo é... Não sei explicar. É como se fosse uma Olha, bola cortada. lembra da colher. Sabe aquelas colheres de metal, de inox? São bem redondinhas assim? A parte convexa é quando você pega a parte... É quando você olha a parte de baixo da colher, aqui a parte redondinha para fora, e olha para o seu rosto assim. A parte côncava é a parte que pega a comida, que é a parte de dentro. Quando você olha para a parte que pega a comida, você está olhando a parte côncava. Quando você olha para a parte de fora, você está olhando a parte convexa. Vocês lembram agora como que era a representação disso? Lembra que tinha um risquinho? Ele tem o tracinho do espelho e um risquinho. Esse risquinho é a parte que reflete a imagem ou a parte que não reflete a imagem? A parte que não reflete Isso. Então, se tiver uma bolinha assim e o risquinho tiver para dentro aqui, onde está meu dedo, é o convexo. a gente... exatamente. Se tiver ao contrário, vai ser um espelho côncavo. Aqui os dois tipos de espelho, que eu falei para vocês. A gente precisa repassar também os pontos referenciais desse espelho. Esse eixo, essa linha tracejada aqui que está dividindo o nosso espelho, chama eixo principal. O Czinho é chamado de centro de curvatura, porque, em teoria, esse nosso espelho esférico veio de uma esfera. Então, o centro dele é a medida do raio dessa esfera. O nosso foco, que é onde vai concentrar os raios, está na metade do nosso centro, ou seja, está na metade do raio. E o Vzinho é a ponta, é onde o eixo principal encosta no espelho, que é o chamado vértice. Agora, vocês lembram quais são os raios notáveis? Você de raio notável os raios que refletem nos espelhos? Isso, exatamente. Lembra que assim, a luz, ela joga raios luminosos para todos os lados. Mas Sim. que a gente não consegue, a gente precisa de alguns que vão facilitar a nossa vida, assim, que são os os mais importantes, né? Por isso que eles são notáveis. Vocês lembram quais são eles? Eles eram três. 3. Isso, eu estou perguntando porque assim, a aula de hoje, se isso estiver bem claro na cabeça, fica fácil de entender o restante. Eram três raios, lembra? Um que vai paralelo, ele bate no espelho, do espelho ele vai para onde? Vocês lembram? Ele volta, né? Isso. Por aí. Os três raios que eu estou falando que são os mais importantes são o raio paralelo foco, que ele vem paralelo aqui ao eixo principal, bate no espelho e se vai para o foco. E o contrário é verdade. Se vier pelo foco, bate no espelho e sai paralelo. O raio que bate no vértice e sai com o mesmo ângulo que bateu no vértice. E quando um raio ele vai direcionado para o centro, é como se é que nem essa linha aqui, ó, esse tracejado aqui. Imagina que isso aqui é um raio de luz.
Se esse raio de luz está vindo em direção ao centro, ele vai bater no espelho e vai voltar na mesma direção. Aqui é o que eu falei, ó, do raio paralelo foco. No espelho convexo é a projeção do raio que vai para o foco. Aqui o centro-centro, ou seja, ó, no espelho côncavo, o raio vem do espelho, passa pelo centro, bate no espelho e volta para o centro, por isso que é o raio centro-centro. Se for o espelho convexo, ele vai vir na direção do centro, só que ele bate e volta. Aí a projeção dele vai em direção ao centro. Aqui o mesmo é verdade, que é a parte do por dentro como se fosse côncavo. Eu falei tudo isso daqui porque para formar as imagens no espelho esférico, a gente... Pode falar, Pedro. Mas, professor, a gente precisa, tipo, o Enem vai cobrar, tipo, um nome específico desses raios? Como chegar a anotar esses raios? Não, Eu não vai eu cobrar o nome. Você só precisa saber que, assim, é porque você, quando você memoriza o raio, você vai lembrar o nome, porque o nome dele é o que o raio faz. O raio paralelo foco. O que que é o paralelo foco? Ele vem paralelo ao eixo principal, bate no espelho e vai para o foco. É porque o raio que bate no centro, ele vai em direção ao centro, ele volta na mesma direção que ele foi. E o raio que entra no vértice, ele vai bater no vértice e vai ser refletido com o mesmo ângulo. É mais entender o porquê. Só que quando você entende como o nome é meio que a função do raio, você já memorizou o nome. são Porque esses assim, três tipos? isso, são os mais importantes, são esses três. É. O que o Enem vai cobrar de vocês por exemplo, é o que vem da interpretação do que a gente vai trabalhar agora, ou seja, a classificação da imagem, quando você usa o espelho convexo, quando você usa o espelho côncavo, ter essas nuances assim, né? Aqui a gente vai explicar o conceito, mas vocês entenderem como que o Enem vai cobrar isso de vocês, é fazendo exercício, é pegando aqueles exercícios que eu deixo no fim do slide, pegando o material de vocês do Drive lá do ESAG, que tem exercício da Cupal, e ir fazendo. Porque depois você faz o exercício diversas e diversas vezes, você pega o esquema daquela matéria, o que você precisa saber daquela matéria, como que vai ser cobrado e tudo mais. O foco da aula hoje é a gente entender como que as imagens são formadas no espelho esférico. Para formar a imagem, a gente tem que entender que assim a imagem vai ser formada no ponto em que dois raios vão se cruzar, ou a projeção desses dois raios, né, no caso do convexo. O que eu estou querendo dizer? A gente vai pegar um raio paralelo foco, que nessa seta maior zona aqui, ó, ela está mandando um raio paralelo e a projeção dele está saindo na direção do foco. Essa primeiro está tracejado. Ela também está mandando um raio que vem para o vértice, sai no mesmo ângulo, e a projeção dele vai sair nessa reta aqui, ó. Aí a área de encontro desses dois raios, de pelo menos dois raios, vai ser onde a imagem vai ser formada. Se a gente jogasse aqui um raio na direção do centro, ele ia vir aqui na direção do centro, ia ser refletido, e a projeção dele ia passar exatamente aqui no pontinho da nossa setinha. Os raios notáveis, eles são importantes porque a gente só precisa traçar dois deles para formar a imagem. A área que dois desses raios se encontrar, onde os dois raios se encontrarem, vai ser onde a nossa imagem vai ser formada. E isso vai ser muito importante para a gente entender as características. Se você olhar na internet, eu até deixei aqui no slide, tem resumo, tabela de quando a imagem é maior, menor, inverte, não sei o quê. Mas se vocês souberem traçar os raios, não tem erro. Não precisa nem decorar, porque você vai fazendo isso, então ficou na dúvida, pega ali no cantinho da prova, traça os dois raios e já era, acabou. O primeiro caso que a gente... Pode falar, Pedro.
Você consegue demonstrar de novo qual é o centro-centro? Claro, aqui, ó. Aqui a gente está olhando no espelho convexo. Tá vendo a setinha do meu mouse? Tô. Tá? Ó, no espelho convexo, a superfície que reflete está para fora. Concorda? Uhum. Então, ó, o raio ele tá vindo esse Rzinho amarelo aqui, ó. Ele vem na direção do centro. Só que quando bate no espelho, o espelho reflete o raio. Então ele vai voltar na mesma direção. E a projeção do raio, no caso, quando ele é centro-centro, vai vir em direção ao centro, ó. É o raio amarelo. Entendeu? Tá bom. Tá? Então, só para O ter amarelo. certeza, os três podem estar na mesma. Tipo, eu tô olhando pro convexo. Os três estão funcionando ali simultaneamente, né? Sim, lembra que assim, a luz ela é propagada em todas as direções, Uhum. sempre reta. Ou seja, é como se saísse vários feixes de luz para todos os lados. Por exemplo, a seta ela tá jogando luz para cima, para baixo, para o outro lado, para trás, para frente. Só que a gente precisa saber os raios notáveis, porque são os mais importantes para a formação da imagem. Mas ela tá jogando raio de luz para todos os lados e sempre retilineamente, ou seja, são sempre raios retos para todos os lados que a luz manda, Tá bom. tá? Tá. Entendeu mesmo? Deu para entender os três principais. Isso. São notáveis porque são os três principais, mas tem para tudo que é canto. No espelho convexo, a nosso objeto é essa seta grande aqui, marcada como O. O espelho convexo é o espelho mais moleza que tem, para a gente saber o que acontece nele. Por quê? Independente de onde você coloque o seu objeto, a imagem vai ter sempre a mesma característica. Ela sempre vai ser virtual. Por que virtual? Porque ela está sendo formada como se fosse para dentro do espelho, direita, que ela está no mesmo sempre plano que o objeto, ou seja, se a setinha está apontando para cima, a imagem vai ser uma setinha apontando para cima. Entendeu? E vai ser sempre menor. Ou seja, o espelho convexo ele forma uma imagem para dentro do espelho, virtual, menor que o objeto e na mesma orientação. Ou seja, se a seta está apontando para cima, o reflexo vai apontar para cima também. E por que isso acontece? Porque aqui ó, a gente cruza os dois ou os três raios notáveis e sempre vai acontecer isso, independente de onde você coloque. A gente colocou a setinha aqui. O raio de luz incidente vem, bate no espelho, esse é o paralelo, e sai na direção do foco, que é essa seta aqui indo para cima. A projeção, nesse caso aqui do espelho convexo, vem na direção do foco e essa linha cinza. A gente já tinha traçado o que vai em direção ao centro. O ponto de encontro deles é o topinho da imagem aqui, e é onde vai ser formada, é o topinho da seta, que é onde vai ser formada a imagem. Aqui ó, é que não está representado, mas se a gente pegasse um raio que vem em direção ao vértice, é refletido com a mesma angulação, e a projeção vem para cá, para dentro do espelho, ia coincidir exatamente aqui em cima do topinho da seta, que é onde já está passando os outros dois raios. Antes de passar para o próximo, espelho convexo, vocês entenderam o que é o virtual, direita e menor? É, o menor que o objeto. O virtual é porque se diz que está sendo feito para dentro do Do espelho, espelho. certo? Isso. Quando a O gente for direito, fazer.
O direito e o menor que o objeto, eu não entendi muito bem. O direita é uma nomenclatura. Direita, a imagem ser direita, é sinônimo de a imagem tem a mesma orientação que o objeto. É tipo isso aqui, ó. Minha mão está apontando para cima, né? Sim. Tem alguns, sabe aqueles círculos e essas coisas que o espelho deforma a imagem, deforma o que você está vendo, às vezes te mostra de ponta cabeça, maior, mais magro, esticado. A imagem ser direita só está querendo dizer que assim, o espelho manteve a orientação. Ou seja, se minha mão está apontando para cima, o espelho vai mostrar minha mão apontando para cima também. Mantém a mesma coisa, sabe? Não vai mostrar ao contrário, né? Uma setinha para cima, uma outra invertida para baixo. Conforme vocês forem vendo os exercícios, eles vão pedindo a classificação da imagem de acordo com o espelho e a posição. A classificação da imagem é o quê? Saber se a imagem ela é real ou virtual. Real é quando ela é formada para fora do espelho, ou seja, para a direção do objeto. Ou seja, aqui, ó, o convexo, a imagem está formando para dentro do espelho, aqui onde eu estou mostrando. Se a imagem, por algum motivo, fosse formada para cá, onde é o mundo real, ela seria chamada de real. Ser direita, ela ter a mesma orientação. Se está apontando para o céu, vai continuar apontando para o céu do mesmo jeito. E se a imagem é menor, maior ou de mesmo tamanho. No espelho plano, por exemplo, a imagem é sempre de mesmo tamanho. No convexo, ela é sempre menor. O espelho convexo sempre vai diminuir. Eu não coloquei aqui, mas qual tipo de espelho vocês conhecem já de lembrar assim, que você olha e você vê tudo pequenininho? Vocês conseguem pensar em algum espelho assim? Já viram algum? Prestaram atenção em algum espelho assim? Já. Acho que. Onde? O convexo não conta, né? Oi? O convexo não conta, né? Não, não. O convexo é o tipo de espelho que a gente vai ver sempre pequenininho, mas você lembra de ter visto em alguma coisa do dia a dia e em algum lugar ter visto um espelho que fizesse isso? Fosse um espelho convexo agora? Você consegue lembrar de algum lugar que já viu um espelho assim? Eu lembro de ter entrado em umas lojas, eu não lembro o nome, mas que tinha tipo um espelho convexo meio que preso no teto. Isso. É aquele espelho convexo preso no teto, que normalmente é um circulão assim, né? Uhum. O espelho convexo ele vai ser sempre usado, isso o Enem cobra. O Enem cobra a utilidade do que você está vendo, sabe? A aplicação prática. A aplicação prática do espelho convexo é porque, como ele deixa tudo pequenininho, é como se ele aumentasse o campo de visão. Então, ele é usado naquele espelho de segurança de loja e espelho de estacionamento para você olhar de longe e ver se está vindo carro. Retrovisor de carro, normalmente é espelho convexo, porque ele aumenta o campo de visão. E ele aumenta o campo de visão por quê? Porque ele sempre vai formar a imagem menor do que o objeto. Então você consegue ver muita coisa dentro do espelhinho ali. No caso, não é painel, né? Eu não lembro. Mas nos carros tem os retrovisores que são côncavos. Eles seriam côncavos? No retrovisor, Eu não sei, eu não lembro agora, mas o, aquele. retrovi o, retrovisor, o retrovisor do carro, na maioria das vezes, é para ser côncavo, porque ele vai aumentar o que você está vendo. É, Então você vai olhar pelo espelho e vai ver um montão de coisa para uhum, aumentar o campo de visão. exato, Isso era é isso que eu ia falar. Isso é uma aplicação prática que é sempre cobrado dos exercícios. O do convexo. Como ele sempre tem a imagem da mesma forma, ou seja, sempre é uma imagem para dentro do espelho virtual, sempre direita e sempre menor,
acaba sendo uma coisa que o exercício não gosta tanto de cobrar, porque o pessoal lembra o convexo e já memorizou isso tudo. Mas pedir a aplicação prática disso, onde você pode usar, qual tipo de espelho que você usaria. Então, por exemplo, pode ter uma questão que falar, uma loja assim assado para manter, para o dono quer um espelho que aumente o campo de visão para ele ver a loja toda. Aí você tem que lembrar qual espelho que aumenta o campo de visão. O espelho convexo. Por quê? Porque ele vai ser sempre fazer a imagem menor que o objeto. Então, dá essa impressão de aumentar o campo de visão. Então o convexo sempre vai ser virtual direita com imagem menor? Exatamente. Falou convexo é Beleza. lembrar que vai ser sempre virtual, direita e menor. Deixa eu ver se vai isso aqui. Ah, foi. O som eu já desisti de sair. Não sai o som. Aqui ele está mostrando que, independente de onde você coloque o seu objeto, vai ser sempre a mesma coisa. Ele fez o espelho convexo para a gente ver. Aí ele está falando aqui também um exemplo do dia a dia, eu perguntei para vocês, é aquela bolinha de Natal que a gente pendura na árvore de Natal. Se você pegar ela e se olhar, você sempre se vê pequenininho. Então ela é um exemplo de espelho convexo, porque a sua imagem está sendo formada na mesma direção, na direita, ou seja, não está invertendo a imagem, é menor e virtual. Todas essas características que a gente viu. Aqui, ó. A gente tá passando primeiro o raio notável. Na maioria das vezes, você sempre vai utilizar o paralelo foco, porque meio, sei lá, convenção, mas pode usar os outros. Aqui, ó, o raio incidente, o raio mesmo de luz, é o vermelho contínuo, vai bater no espelho e vai sair aqui, ó, para cima. Aí a projeção no espelho convexo que vai pro foco. Aqui, ó, viu? O raio de luz bate no espelho e sai na direção do foco. Aí a projeção dele vem aqui para baixo, onde ele traceja. Ele vai tracejar aqui na direção do foco. Aí ele vai passar outro raio agora, ó. Ah, ele agora vai usar o raio do centro. Tá vindo na direção do centro, mas lembra que reflete. Então vai bater aqui, a projeção continua até o centro, mas o raio mesmo volta para do mesmo jeito que foi. A projeção. Exatamente, ó. É, eu falei exatamente que eu concordei com o vídeo, mas esqueci que vocês não estão vendo. Mas aqui, ó, no espelho convexo, onde a projeção dos raios se encontra, é o local que vai ser formada a imagem. E perceba de novo, ó, o que aconteceu com a imagem? Ela ficou menorzinha, ela não inverteu de tamanho e ela ficou para dentro do espelho. Foi o que a gente acabou de ver. O vídeo tá no slide aquizinho, e esse slide já está disponível para vocês. E depois dá para dar uma olhada com mais tranquila, com mais calma nesse vídeo aqui. É bem legalzinho, assim, simplinho, é rapidinho, mas dá para ter uma dá para dar uma explicadinha. Agora sim, a gente falou do espelho convexo, só vou, como já é 9h50, só falar um pouquinho do espelho côncavo, mas esse aqui é um esqueminha
que eu achei interessante, eu nunca tinha visto, montando a aula para vocês, que eu vi esse esqueminha aqui, que que de acordo com as setinhas aqui, onde a gente está colocando o objeto, lembrar que assim, como é espelho côncavo, a parte de dentro que está refletindo. E no espelho côncavo, a imagem, a característica da imagem muda de acordo com a posição do objeto. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Dependendo de onde a gente coloca a nossa setinha ali, vai fazer uma imagem diferente, ó. O número de cima, ele colocou aqui, ó, a imagem antes do centro. Vai formar o 1. Cadê o 1? Ó, o 1 de baixo aqui, ó. Então vai formar uma setinha menor, invertida e real. Isso daqui é bom para dar uma decorebinha, mas a ideia é que vocês, sim, se pegar para fazer cada caso, vocês vão ver que não tem muito mistério. Deixa eu clicar aqui. Eu coloquei também no slide um linkzinho para direcionar vocês para o resumo. É só vir aqui e clicar. Já vai abrir direto o resumo que eu achei bem interessantezinho no Me Salva, para dar uma lida, consultar. Aqui ele está falando ó, a característica da imagem, tamanho, sentido, formação. É um material complementar bacaninha, assim. Tem o resuminho ali que eu pus a imagem para vocês. Mas enfim, voltando aqui. No espelho côncavo, a gente tem 5 posições que a gente pode pôr o nosso objeto, né? Quais são elas? A posição 1 vai antes do centro, antes do Czinho, em cima do Czinho, entre o centro e o foco, exatamente em cima do foco e entre o foco e o vértice, ou seja, bem colado no espelho. A nossa posição 5, essa bem coladinha no espelho, é tão colado que está antes do foco até. Ó. Ela está entre o foco e o espelho. A gente pode pôr nosso objeto exatamente em cima do foco. A gente pode pôr nosso objeto entre o foco e o centro, aqui, ó, exatamente em cima do centro e bem afastado do espelho, ou seja, para trás do foco. Aqui é o videozinho do macete, explicando esse macetezinho do espelho côncavo. Professor, Pode falar. eu já cheguei a ver todos os casos do côncavo. Já estudou? Já cheguei a estudar. É isso, Pedro, adiantando a aula. Mas eu só queria entender eu só queria relembrar o que é o impróprio mesmo. Imagem própria. Você quer falar na A próxima imagem, aula? a imagem própria, se eu não estou enganado, é quando forma essa seta gigante aqui, ó. Porque ela vai formar a imagem infinita, ou seja, os raios notáveis não vão se encontrar. Se eu não estou falando merda, é isso. Eu preciso conferir, mas se eu não estou falando groselha, eu acho que é isso. Você quer explicar melhor na próxima aula? Na próxima aula eu ia passar caso a caso com vocês do côncavo, mas eu acho que é isso mesmo, ó, porque se a gente pegar aqui, ó, a seta. Vamos ver se ele sai para a gente conseguir ver. Vamos aqui, ó. Será que eu consigo abrir? No caso, a imagem própria quando eu coloco o objeto em cima do foco. Em É cima que do ela é foco? formada. É, Pedro já está estudando. Só estou respondendo no aqui, gente.
Então a imagem própria você está falando que é em cima do foco, Pedro. E pelo que eu vi dos casos do côncavo, é isso mesmo. Lá vamos nós de novo nos aventurarmos com a nossa, com a minha habilidade horrível de usar isso daqui. Esse aqui é o nosso foco, só para ter o coisa. Então, se a gente colocar a imagem aqui, vai ser imprópria, Pedro. Você lembra a definição de imagem própria? Ah, tá. É, que depois de ver aqui é quando não tem a formação da imagem. Ó, a gente está passando um raio paralelo, Ele vai ele vai refletir bater para no baixo. foco. O nosso foco É, está exatamente aqui, ó. Desconsidere a minha capacidade né, depois de vai ter manter outro o. raio que vai bater no vértice. Depois vai ter outro que vai bater no C. Ah, é. É isso aí que eu falei para vocês. A imagem ela vai formar no infinito mesmo. A imagem própria, ó. Tá vindo nesse ângulo, vai sair aqui. Ó, lembra que eu falei para vocês que a imagem para ela formar precisa encontrar os dois raios notáveis, que é aquele ponto de encontro? No caso da imagem sobre o foco, os raios não se encontram. Eles são projetados aqui, vão ficar seguindo até o eterno, assim. Isso de não se encontrar é meio que se encontra no infinito, ou seja, vai para frente assim, eterno, nunca vai formar imagem. Por isso que chama a imagem própria. Aqui sobre o foco. Deixa eu ver se dá para falar mais um. Acho que dá para a gente ver mais um. Explicou, Pedro? Sim. Dá para a gente fazer mais um caso aqui? Vamos Vocês- fazer elas antes do foco. Vou apagar um pouquinho aqui. Ou seja, entre o foco e o centro. A gente tem nossa setinha aqui. Vamos lá, Pedro. Qual raio a gente faz primeiro? Botou a seta entre o foco e o vértice. Entre o foco e o vértice? Ó, vamos passar aqui, ó. Paralelo, Não, não. paralelo. Bateu no espelho, volta pelo foco. Então, Exato. Vai para cá. ter o outro que vai bater no vértice. Vai bater no vértice e sai com a mesma angulação. Aí nada vai pro C. Deixa eu Isso. fazer de novo, não é? Eu acho que seria. É que eu não sei se a gente vai. Não, deixa a classificação para a próxima aula. Já tá meio tarde. Mas seria isso mesmo. É isso aqui? É isso mesmo. Ó, dá pra gente voltar no nosso esquema. É um dos casos.
Aqui atrás, ele está mostrando que quando a gente coloca a imagem antes do centro, ela vai ficar maior. Aqui. O caso que a gente fez é que o Pedro, que entre a imagem entre o foco e o vértice, é esse caso 5, ó. Vai vir vai o paralelo para o foco. E o outro que a gente está traçando aqui, ó, supõe que vem aqui o vértice, bate no vértice e sai. Aí a projeção dele vem aqui para cima, ó, que é a nossa imagem 5. Então, nesse caso aqui, Pedro, e quem mais tiver aí, para a gente terminar, quando a gente coloca a imagem entre o centro e o vértice, esse caso 5, a nossa imagem formada é o quê? As três classificações. Virtual, Virtual, ela é direita, direito, é, e ela é menor, maior ou de mesmo tamanho? maior. Exatamente. Porque ela está entre o foco e o vértice, então tá muito próximo. Isso, Isso é um espelho côncavo. exatamente. No espelho côncavo, a gente vai. O exercício vai sempre colocar, vai te dar a posição que você está colocando, o objeto, e perguntar a característica da imagem. Ou fazer o contrário. Se ele fala que a imagem formada foi maior, direita e virtual no espelho côncavo, tem que lembrar que o objeto está entre o centro e o vértice. Mas aí na próxima aula a gente faz pontinho a pontinho, demonstra, aí fica mais tranquilo. Hoje a ideia era Beleza. focar bem no convexo e ir com calma nessa parte, que é uma partezinha chata isso aqui. Aí amanhã a gente vem com biologia. E aí vocês ficam tranquilos de ver minha cara.